Oi, gente, tudo bom? Mais um Saúde Agora no ar, aqui na TV Câmara Campinas. Esse quadro que a gente sempre traz alguma enfermidade, alguma doença, alguma dica para a sua saúde, para você ficar atento e prestar bastante atenção nos cuidados com o seu corpo, nos sinais que o seu corpo pode emitir aí para quem sabe uma enfermidade que está acontecendo e você não sabe. Há pouquíssimo tempo, há pouco mais de uma semana, nós entramos no outono. Será que aí nesse período a gente tem que ter um cuidado a mais com a nossa pele? O tempo muda, o clima pode ficar mais seco, mais úmido. Esse ano parece que promete ser um outono um pouco mais seco. Será que isso daí influencia na nossa pele e a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado? Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar hoje com o doutor Dário Rosa, que é dermatologista e vai dar vários detalhes aí desses cuidados no outono com a nossa pele. Doutor Dário, muito obrigada pelo seu tempo, que vai dividir aí um pouco de conhecimento com a gente. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Realmente o outono é aquela estação que a gente fica assim, o que realmente fazer com a pele? A gente fica na dúvida quais os cuidados que a gente deve ter, porque não é muito frio, ao mesmo tempo que não está extremamente quente como no verão, e é importante a gente dar essa dica de o que é melhor a ser feito nessa época do ano. Esse período tem até uma certa variação na temperatura, na umidade. A nossa pele, que está ali totalmente exposta, ela sofre com essas mudanças, né? Com certeza. O que a gente nota é que no período do outono, a gente tem uma diminuição da umidade relativa do ar. O ar fica um pouco mais ressecado e a nossa pele ela tem uma camadinha formada de água e de lipídio, que é um manto hidrolipídio, que faz o equilíbrio da pele. Com essa alteração da umidade relativa do ar, a gente começa a perder mais água para o ambiente. A nossa pele, então, tende a ficar um pouco mais ressecada do que o natural, e isso favorece o agravamento de várias doenças de pele, como dermatites, dermatites atópicas e de contato, psoríase, diversas outras doenças. Além disso, a nossa mudança de hábito também. Como os dias vão mudando um pouco, vão ficando um pouco mais frios, a gente tende a tomar banho um pouquinho mais demorados, banhos mais quentes. Isso também ajuda a remover esse manto hidrolipídico da pele e favorece também o ressecamento dela. Quem não gosta de um banho quentinho, né? Chega do trabalho, aquele friozinho, todo mundo cansado, bota aquela água bem quente para relaxar, mas por conta do outono, né, a gente coloca ali mais quente. O que essa água mais quente, essa diminuição da umidade do ar desse período que você comentou, o que ela vai aí causar na nossa pele e como que a gente pode diminuir esse impacto? Sim, muitas pessoas acham muito relaxante esse banho quente depois do trabalho mesmo, às vezes até relaxante para todo mundo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse banho muito quente, ele ajuda a tirar essa camada de gordura da pele, ajuda a tirar essa hidratação natural que a gente tem na nossa pele. Tirando essa hidratação natural, muitas vezes a pele fica muito ressecada, a gente sai do banho, a pele já está até um pouquinho descamativa logo depois por causa de tirar essa hidratação natural. E isso favorece várias doenças, inclusive piores de dermatites e ressecamento, até mesmo coceira. Muitas pessoas têm coceira simplesmente por causa do ressecamento. E como a gente faz para evitar isso? Inicialmente a gente tem que tomar banhos não muito demorados, o ideal é um banho de no máximo 5 minutos por dia. A água não pode ser muito quente, eu costumo falar que ela não pode fazer fumaça no banheiro, nem embaçar o espelho. Tem que ser uma temperatura agradável, amena, que permita um banho satisfatório e agradável, mas sem ressecar muito a pele e sem aquecer muito a pele. Preferencialmente sem uso de esponja, sem bucha vegetal, contato direto do sabonete com a pele, dando preferência para sabonetes glicerinados e para sabonetes com creme hidratante, que diminuem, então, esses efeitos danosos do excesso de ressecamento da pele. Ai, gente, eu adoro tomar um banho de bucha, esfregar bem, que a gente fica com aquela sensação que só passar o sabonete não adianta. Mas só o sabonete resolve, né? Sim, o ideal é que seja realmente só o sabonete. A gente tem que evitar, inclusive, a esfoliação excessiva da pele. Muitas vezes as buchas, elas fazem isso. Então, porque a gente acaba afetando o equilíbrio natural da pele e com isso a gente piora o ressecamento, piora a coceira, piora
muitas vezes a hidratação da pele. Sobre esse cuidado nesse período do outono, que essa umidade mais baixa, que está um pouquinho mais frio, a gente bota essa água mais quente. Então, qual seria a forma ideal de cuidar da nossa pele? É hidratante? É óleo? Protetor solar? O que a gente deve aí incluir no nosso dia a dia para garantir que a nossa pele fique saudável? Além dos cuidados com banho, que a gente já falou, que na verdade normalmente é um banho por dia, banhos rápidos, não muito quentes, a gente não pode esquecer sempre de hidratar a nossa pele no período do outono. O melhor momento de hidratação da pele é naqueles 4, 5 minutos logo depois do banho, porque a água, ela faz muitas vezes que os espaços entre as células eles fiquem mais abertos, mais limpos, e aumenta a penetração do hidratante na pele. Então esse é o momento mais adequado para a hidratação, e se puder ser feito, ele deve ser feito várias vezes no dia também. Muitas vezes você repete a hidratação no decorrer do dia. Além da hidratação, um erro muito comum no período do outono é as pessoas esquecerem de aplicar o protetor solar. A gente sabe que mesmo no período do outono, mesmo nos dias nublados e até chuvosos, a radiação ultravioleta, ela acaba chegando na Terra, chega a entrar em contato com a superfície da pele das pessoas. E com isso, embora às vezes menos intensos, eles causam danos a longo prazo, inclusive ressecamento, envelhecimento, câncer de pele, até mesmo manchas. Então, um cuidado muito importante que muitas vezes as pessoas esquecem de aplicar o protetor solar e reaplicar ele cada 2 a 3 horas durante o dia para garantir uma proteção eficaz. Tomou banho, dá aquela sacudida que nem um cachorrinho, aí passa o hidratante. Não deixa nem secar muito a pele e também ainda deixa aquela umidadezinha. O óleo também é um parceiro bom nesse momento, aquele óleo que a gente não pode falar nome, mas aquele bem antigo que a nossa avó usava, já pode fazer essa proteção a mais na pele. Sim, a gente tem que ter em mente que a gente precisa de repor esse manto lipídico. Muitas vezes, para reajustar isso, a gente usa o hidratante, os óleos corporais, que eles ajudam a reequilibrar a pele das pessoas, assim. Então, muitas vezes, aqueles idosos, aquelas pessoas que têm a pele mais ressecada, queixando de coceira, elas vão se beneficiar muito de uma hidratação, de uso de óleos corporais para reequilibrar a pele e melhorar todos esses sintomas. Nesses produtos cosméticos que a gente usa no dia a dia para fazer essa proteção, tem alguma substância, algum princípio ativo que seria interessante a gente ficar atento, que está ali na embalagem, tem dizendo, contém isso, isso e isso. Tem algum que é mais poderoso, que a gente pode dar uma atenção maior para esse produto, pensar, esse aqui talvez tenha uma hidratação maior. Tem alguma dica nesse sentido? Eu costumo destacar que quanto mais cremoso, quanto mais pastoso o creme, maior o potencial de hidratação que a gente tem no produto. Então, assim, os óleos, eles hidratam um pouquinho menos que o creme, que muitas vezes hidratam menos do que as pomadas, que são mais grossas. Então, normalmente, quanto mais espesso o creme hidratante, a gente tem um poder de hidratação maior. Só que muitas vezes esses cremes hidratantes mais grossos, o corpo tolera muito bem, mas eles já não ficam tão bem para o rosto, que muitas vezes eles necessitam de hidratantes, muitas vezes específicos para essas áreas, muitas vezes oil free, porque 80% dos brasileiros eles têm uma pele tendendo a ser mais oleosa, então normalmente a gente dá preferência para hidratantes livres de óleo, que não tenham óleos, mas que façam uma reposição adequada do manto hídrico na pele, principalmente no rosto. Existem vários, assim, inclusive a gente tem que ficar atento principalmente com a ureia, assim, é um ótimo hidratante, mas que, por exemplo, numa pele às vezes que está ressecada demais ou com feridas, muitas vezes ela pode provocar ardência e dificultar muitas vezes o uso, então tem que tomar cuidado com alguns, e é por isso que às vezes a gente pede para o dermatologista receitar, orientar qual seria o melhor hidratante para a gente estar usando no nosso dia a dia, de acordo com a nossa necessidade. Nesse período agora do outono, costuma o consultório ficar mais cheio por conta dessa baixa umidade, tem alguma doença de pele que é mais típica nesse período? Sim, na verdade, é no período do outono e do inverno que as dermatites elas explodem, muitas vezes por causa dessas mudanças de hábitos, por causa muitas vezes a pessoa não tem aquele cuidado adequado e muitas vezes ela tende a acentuar as doenças.
Então, a gente sabe que as dermatites atópicas, que são doenças genéticas que desde a infância as pessoas manifestam, a psoríase, que são doenças imunológicas, as ictioses, que são doenças que as pessoas já nascem com a pele tendendo a ser muito ressecada e descamativa, e até mesmo dermatite de contato e outras alergias, elas tendem a se destacar e elas tendem a se acentuar no período do outono e do inverno, em função dessas mudanças ambientais e dos cuidados. Nesse período você já deu as dicas de hidratação e tudo mais, mas no que a gente pode ficar atento na nossa pele? Alguma descamação, alguma cor diferente que a gente pode acender um alerta? Talvez só a hidratação não seja suficiente, talvez eu deva procurar um especialista, um dermatologista. Sim, normalmente eu oriento, se você está com a pele um pouquinho mais descamativa, às vezes com muito eritema, com muita coceira, a gente realmente começa tentando melhorar o processo de hidratação. Mas muitas vezes só a hidratação ela não vai ser suficiente para melhorar esses sintomas. Às vezes a gente sabe que algumas doenças sistêmicas podem provocar alterações de pele, ressecamento, coceira, como por exemplo doenças de tireoide, deficiência de algumas vitaminas. Então, se você está tendo sintomas e aqueles sintomas não estão melhorando simplesmente com a hidratação, é importante procurar um dermatologista, porque uma avaliação mais detalhada, uma avaliação de doenças que podem estar comprometendo tudo isso tem que ser feita. E o especialista é a pessoa mais indicada para fazer isso. E durante esse período fica às vezes um pouco mais friozinho, a gente costuma se cobrir mais. Esses tecidos mais grossos, mais pesados, também pode causar uma irritação a mais nesse período, ou porque vai abafar um pouco mais a pele, também influencia nesse momento a pele mais fechada, sem um vento correndo, ou não tem muito a ver? Isso tem uma influência, sim. Nesse período, a gente tem uma tendência realmente a usar roupas mais quentes, muitas vezes você acaba abafando a pele, e às vezes surgem algumas doenças em função dessa obstrução da própria pele. Existem doenças que chamam miliárias, que na verdade é esse uso que é muito comum em criança, aquelas bolinhas vermelhinhas, muitas vezes que coçam, que às vezes atingem todo o corpo, muitas vezes pelo excesso de uso de roupas. Então, mesmo nessa época do ano, a gente tem que ficar atento para tentar usar não roupas muito que abafem muito o corpo, mas roupas mais leves, que permitam uma mobilidade mais adequada e até a ventilação da pele, porque essas lesõezinhas de pele, elas muitas vezes podem causam coceira, causam desconfortos tanto em crianças quanto adultos, e são causados principalmente por esses usos excessivos de roupas quentes e pesadas. E a hidratação que a gente passa aqui fora, tudo, na pele, mas de dentro para fora também. E a gente às vezes acaba esquecendo da água, nesse período está um pouquinho mais frio, a gente acaba esquecendo de beber. A hidratação com água, com frutas também é importante? O que você falou realmente é muito importante, assim. É claro que a gente tem que cuidar da pele, né, usando hidratantes corporais, hidratantes mais cremosos, como a gente já falou, mas a hidratação da pele, ela vem tanto da parte interna quanto da parte externa. Então, muitas vezes no período do outono, como as temperaturas caem, a gente acaba bebendo uma quantidade menor de água, muitas vezes porque os climas estão mais frios, a gente sente uma necessidade menor, porque perde menos água na transpiração, mas a gente tem que tomar o cuidado, porque é sempre importante, mesmo nessa época, ingerir 2 a 3 litros de água por dia. Claro que isso é determinado de acordo com o peso, mas manter uma hidratação adequada é super importante, não só para manter a hidratação da pele, mas todas as funções do organismo. E é importante também a gente ter em mente que uma dieta equilibrada é fundamental para nós. Então, assim, a gente sabe que uma nutrição adequada, ela fornece a quantidade de nutrientes adequados para a pele, ferro, vitaminas, que mantêm a saúde não só da pele, mas também do cabelo e das unhas e permitem com que eles cresçam de forma adequada e sustentada. Além de gerir uma dieta equilibrada com vitaminas, a gente hoje já tem até algumas vitaminas que já são adaptadas para a pele, na forma de cremes e pomada, justamente para diminuir o efeito oxidativo, o efeito danoso do sol na pele. Hoje a gente usa vitamina C, que na verdade são de origem dos nutrientes, né, dos vegetais, das frutas, de forma tópica na pele, claro, feito de forma organizada pelas indústrias, mas assim, isso diminui o efeito danoso do sol na pele, diminui a oxidação e até os sinais de envelhecimento.
A vitamina C é um grande aliado, né? Eu já passei dos meus 30, tô sempre aplicando a minha. A vitamina C é um antioxidante super potente, muito utilizado mesmo. A gente usa a vitamina C porque, na verdade, ela não tem muito restrição de idade, nem provoca grandes alterações, a não ser que a pessoa tenha uma tendência a ser alérgica a alguns produtos, claro. Mas, normalmente, se não tem restrição de idades, ela ajuda muito no processo de envelhecimento, devendo ser utilizada durante o dia como creme, porque justamente ele diminui os efeitos danosos do sol, diminuindo o envelhecimento, a formação de manchas. Então, ele é um importante aliado tanto para o dermatologista quanto para todos no tratamento da pele. Bom saber disso daí, viu? Mas você falou sobre uma parte aí que é o couro cabeludo. Esse período também pode ser um período complicado para ali o nosso couro cabeludo. A gente está falando muito da pele, foca nessa parte, mas também o nosso cabelo fica às vezes mais oleoso, algo nesse sentido. Também tem um cuidado especial nesse período? Sim, é verdade. A gente fala muito da pele, mas a gente acaba esquecendo um pouquinho de falar os cuidados necessários para o cabelo. Então, a gente tem hoje muitas dermatites também que acometem o couro cabeludo, como a dermatite seborreica, que além de estar ligada a fatores emocionais, ela também está associada a fatores ambientais. Então, mudanças climáticas muito importantes, como mudança de um clima quente para um clima muito frio, pode muitas vezes favorecer coceira, descamação. É muito comum as pessoas queixarem mesmo de que aumentou a descamação, que às vezes começam a notar essa descamação caindo no corpo e nas roupas durante o período do outono. Então, cuidados especiais devem ser tomados também em relação ao couro cabeludo. Além de usar shampoos apropriados para cada tipo de couro cabeludo, muitas vezes naqueles oleosos a gente tende a diminuir um pouquinho essa oleosidade. A gente tem que indicar para os pacientes que cremes condicionadores, muitas vezes eles devem ser utilizados no fio, mas devem ser evitados, por exemplo, na raiz do cabelo, porque aumenta a oleosidade, muitas vezes pode piorar a descamação. E também lembrar que muitas doenças e muitas condições sistêmicas podem se expressar no couro cabeludo. Então, se a pessoa está tendo uma queda acentuada, piora da descamação, a gente tem que investigar e tem que avaliar para procurar se pode ser alguma causa orgânica. Existe protetor solar para o cabelo, para o couro cabeludo? Existem protetores solares leave-ins, que na verdade eles têm um efeito protetor para o fio de cabelo. Então, normalmente a gente orienta as pessoas a fazerem uso de leave-in diários para evitar que o sol cause danos no fio de cabelo, muitas vezes levando a ressecamento e a danos na haste do fio, muitas vezes piorando queda ou piorando mesmo a estética dos fios de cabelo. Em relação ao couro cabeludo, normalmente os fios de cabelo já fornecem uma proteção natural contra a penetração dos raios ultravioletas, muitas vezes igual a gente nota com a barba. Mas a gente não pode esquecer que algumas pessoas com alopecia androgenética, com calvície, elas têm pouco cabelo, poucos fios de cabelo no couro cabeludo e muitas vezes elas esquecem de aplicar o protetor solar e de hidratar essa área. Então, muitas vezes as pessoas com calvície mais acentuada, com pouco cabelo, elas podem ter manifestações como, por exemplo, câncer de pele no couro cabeludo, muitas vezes pela falta de um cuidado adequado naquela área que está mais exposta. Então, são duas coisas importantes que a gente tem que destacar, igual você falou. Olha, os calvos de plantão aí, não pode esquecer de passar o protetor na carequinha, deixar ela bem brilhante, bem protegida. E para ficar estiloso, quem sabe bota um chapéu também, que já ajuda a proteger. Exatamente, assim, não só o chapéu, mas hoje a gente tem formas outras de proteção, né? Então, os óculos escuros de boa qualidade para proteger os olhos e a região ao redor dos olhos. Hoje nós temos, inclusive, roupas de proteção que já tem no próprio tecido proteção ultravioleta, muitas vezes com fator alto, muitas vezes utilizado até mesmo em criança, que é difícil você, às vezes, garantir que a criança fique aplicando e reaplicando protetor solar com muita frequência. Quem é pai sabe da dificuldade, às vezes, de tirar a criança da brincadeira para poder reaplicar um protetor solar. Então, são hoje medidas muito interessantes e muito importantes que a gente pode associar com uma proteção adequada da pele. Agora, tem uma parte aqui do corpo que a gente ainda não falou que sofre muito nesse período, que são os lábios. Descama, racha. A gente fica naquele desespero, sem saber o que passar, porque o outono cai essa umidade, então fica seco, fica aquela pelinha. Tem gente que puxa a pelinha, não pode puxar a pelinha, né? E como é que a gente faz aí para cuidar dessa parte?
Foi uma coisa muito importante. A gente fala que tem algumas áreas que são negligenciadas, às vezes até esquecidas, assim, de cuidado mesmo. E o lábio, muitas vezes, é uma delas. Então, assim, nesse período a gente realmente nota uma piora da descamação, do ressecamento dos lábios, e as pessoas têm o hábito realmente de puxar, isso tem que ser evitado. Tirar aquelas pelinhas não traz benefício, e muitas vezes ficar lambendo os lábios com a saliva pode piorar até a dermatite e o ressecamento. Então, às vezes, a gente acha que está hidratando, melhorando os sintomas, e, na verdade, está piorando eles. Hoje existem hidratantes labiais, alguns, às vezes, até com proteção labial, porque muitas vezes não adianta só hidratar, a gente é importante também fazer o uso da fotoproteção labial, porque muitos cânceres de pele vão nos lábios, porque a gente não tem esse cuidado. Então, assim, hoje temos hidratantes labiais na forma de cremes, hoje temos até em forma de bastões, que permite, às vezes, que facilita muitas vezes a reaplicação diária dos hidratantes e protetores labiais. Mas é muito importante cuidar dessas áreas e outras áreas que também a gente esquece. Como, por exemplo, muitas vezes a gente esquece de passar hidratante protetor nas orelhas, no dorso das mãos, no nariz, que são áreas super importantes que a gente também tem que tomar o cuidado. Olha, eu ia falar sobre as orelhas, eu não tinha esse hábito, há poucos anos adquiri, passa tudo aqui, também passa na orelha, que ela fica muito exposta, né? Sim, é muito importante, porque às vezes a gente cuida só do rosto, muitas vezes faz tratamentos estéticos no rosto e esquece de outras áreas. Então, muitas vezes o rosto fica bem cuidado, fica sem muitas rugas e sem muitas manchas, mas as orelhas às vezes manifestam essas alterações de câncer de pele e fotoenvelhecimento. A gente esquece também muitas vezes de usar hidratantes e protetores na região do pescoço, cuida muito do rosto e às vezes aquele pescoço fica bem marcando, muitas vezes denunciando a idade das pessoas, e assim como o dorso das mãos. Então são áreas que é importante a gente tomar cuidado também, não apenas do rosto, outras áreas que não apenas em relação ao fotoenvelhecimento, mas que está aumentando muito a incidência de câncer de pele, justamente porque a gente esquece de cuidar dessas áreas. A gente conversou aqui com o doutor Dário Rosa, que é dermatologista, deu várias dicas aí para você cuidar da sua pele durante o outono, que fica mais exposta a baixa umidade, aquele vento seco, então pode desenvolver aí alguma coisinha, você tem que ficar atento, por isso que a gente trouxe esse tema hoje. Doutor Dário, muito obrigada pelas dicas, acho que foi bem elucidativo aqui o nosso tempo, a gente conversa, tinha muita coisa para falar ainda, mas o tempo corre. Se você quiser deixar mais algum último recado, alguma última dica, fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Gostaria de destacar simplesmente o cuidado que a gente tem com a pele hoje vai influenciar para a gente muito no futuro. Então não é deixar para depois o nosso cuidado, é começar hoje, porque o que a gente está fazendo nesse momento, daqui a 15, 20 anos, vai se refletir na nossa pele e a gente vai agradecer muito os nossos cuidados de hoje. Obrigada novamente, Dário. As portas ficam abertas para você voltar depois e falar sobre outro assunto aí dos cuidados com a pele. Eu que agradeço a oportunidade. O Saúde Agora encerra por aqui. Convido vocês a ir no YouTube da TV Câmara Campinas a assistir os outros programas da nossa grade. Saúde é Vida, Saúde Agora, vários programas aí para vocês ficarem atentos e eu aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau.